bem-vindos à Masterclass em Mediação e Negociação Esquematizada. O meu nome é Rebeca, eu sou diretora e também instrutora de mediação de conflitos da Mecom Brasil. Eu gostaria de convidar você para me acompanhar durante essa semana, porque nós vamos aprender algumas dicas de negociação e mediação de conflitos. E isso vai ajudar a gente em diversos contextos. Eu digo que todas as minhas relações se tornaram melhores, todas, depois de aprender algumas práticas de mediação. Até mesmo um divórcio, porque nós estamos falando em construir felicidade. E não de paralisar a vida atribuindo culpa. Se nós ficarmos presos ali na culpa, nada flui. Nem a negociação e nem mesmo a nossa vida. Para você que está tendo contato com a mediação de conflitos pela primeira vez, ou para aqueles que já têm experiência no assunto, a ideia aqui é que possamos visualizar com clareza uma espécie de passo a passo da mediação. E para isso, eu esquematizei alguns passos de forma que nós possamos ter um ponto de partida para iniciar essa prática. E também agregar novos pontos para aqueles que já seguem uma estrutura ou nenhuma. Quando eu iniciei minha jornada com metodologias autocompositivas, eu me recordo de estar na faculdade. E eu passei num teste seletivo do juizado especial do Mackenzie, que era a minha faculdade. Isso era em torno de 2004. No entanto, depois dessa capacitação em mediação de conflitos, que ocorreu anos depois, quase 10 anos depois, eu pensei, esse método faz sentido. Preciso saber mais. E com isso foram 2 mestrados no assunto, uma pós-graduação incrível e um curso de instrutor em mediação judicial no CNJ em 2014. E tudo foi cada vez mais fazendo sentido. Com a Mecom Brasil já são mais de 400 alunos que formamos. Por acreditar na capacidade da mediação como uma metodologia de resolução de conflitos, porque ela promove a revalorização e o reconhecimento. Em inglês, nós ouvimos muito o termo empowerment, e gosto de entender esse termo como estabelecimento de confiança em si mesmo. Como tornar aquilo que é nosso a partir do lugar, deixando posições. Então a gente sai de um outro lugar, a gente deixa as posições e parte daqui para fora. A mediação permite que as partes em disputa compreendam a si mesmas e que possam se relacionar a partir daquele ponto conflituoso. O nosso papel em uma disputa, como mediador de conflitos, para mim, é reconectar as partes. Em geral, não temos habilidade em lidar com conflitos. Se sentimos que algo nos afronta, em regra, o que a gente faz? Devolvemos de uma forma automática uma resposta cuja tendência é levar esse conflito para um patamar ainda pior. Eu funciono assim. E você? O que a prática das ferramentas de mediação nos leva é nos tornarmos mais atentos para oferecer respostas mais conscientes, que constroem soluções. Então, não há como falar em construção de solução pacífica sem compreender que ela nasce dentro de cada indivíduo. E é daqui, de dentro para fora, conhecendo nossas necessidades e percebendo nossas motivações, que essas soluções serão verdadeiramente construídas. Quando falamos em negociação, em mediação, falamos de um campo multidisciplinar. E por onde a gente começa? Podemos começar visualizando a negociação como uma estrutura lógica e cronológica. Isso pode nos ajudar até que possamos, com o tempo, desconstruir essa ideia de estrutura tão rígida, né, para que a gente possa ter uma liberdade quando ela já estiver verdadeiramente edificada. Vamos lá, então? Vamos começar com as nossas aulas de mediação de conflitos esquematizada. Bora lá? A mediação de conflitos, ela tem origem em tempos antigos. E temos nela uma metodologia para a resolução de conflitos. O que se busca é que as partes em disputa alcancem um acordo que seja satisfatório para ambas. Falamos então em satisfatoriedade, com um olhar para todos os atores do conflito. Não estamos aqui falando de acordos no estilo dos juizados especiais, que todo mundo conhece, que a gente demora mais tempo para sair do escritório, estacionar o carro, na espera para dizer um não tem acordo ou tem um acordo X e Y apenas para a gente poder se livrar do problema. Quem já passou por isso? É muito comum, não é mesmo?
A mediação, ela sai dessa superfície e adentra no campo das motivações e necessidades não atendidas, buscando também melhorar a relação desses atores, que possuem, à primeira vista, objetivos incompatíveis. E nós não precisamos, como mediadores, torná-los amigos, mas trabalhar para o fortalecimento dessa relação. Ainda sobre essa metodologia, nós temos que, a partir da década de 70, experiências estritamente empíricas sobre conflitos passaram a ser observadas e adaptadas à realidade atual. Isso aconteceu na Universidade de Harvard, no âmbito do projeto de negociação. Criou-se, então, a primeira teoria com a estruturação de mecanismos e técnicas de comunicação para ser utilizada na resolução de conflitos. E nasce o primeiro modelo de mediação de Harvard, sendo seguido posteriormente por outros que nós também conhecemos, ou talvez não são tão conhecidos, como o modelo circular narrativo, o modelo transformativo de Joseph Folger e outros também não menos importantes. Nessas metodologias, se queremos atuar como mediadores, independente da metodologia, nós precisamos partir sempre da consciência de que são as partes as mais indicadas para solucionar suas questões. Não somos nós. Não são nossos palpites, nossas ideias, nosso papel, juntamente com as ferramentas de negociação, é acreditar no potencial que cada uma das partes tem de encontrar para si o melhor caminho. Por quê? Porque são as partes, são elas que sabem o que é melhor para elas. O conflito é apenas uma nuvem de fumaça, carregada de emoções, eu gosto muito de fazer esse comparativo, que momentaneamente impede as partes de visualizar soluções. Há na mediação uma co-construção de solução, você percebe? Quando nós atrelamos a mediação à cultura de paz, é porque há um resgate do respeito, da responsabilidade e posso dizer de consciência, de interligação, que acaba reverberando no futuro. Convém ressaltar que se pode fazer uso da mediação em diversos âmbitos, onde existam vínculos ou laços passados em uma relação que será continuada ou não no futuro, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Aplica-se então em conflitos familiares, como casais, pais, filhos, irmãos, primos, tios, sobrinhos, etc. Conflitos empresariais, conflitos trabalhistas, organizacionais. O que seriam esses conflitos organizacionais? Questão entre profissionais de uma mesma empresa, por exemplo. E também diversos outros contextos, como contextos internacionais, como acontece em blocos econômicos, conflitos escolares, enfim. Vamos voltar aqui então, falando desse panorama sobre o contexto brasileiro. A mediação de conflitos no Brasil, a gente tem como um marco histórico a Resolução 125 do CNJ. Essa Resolução 125, ela veio falando o quê? Tribunais implantem no PEMEX, que são núcleos que vão trabalhar capacitação e a divulgação, a propagação de políticas públicas de mediação de conflitos no Brasil. E isso aconteceu. A partir de 2010, então, a gente vê um movimento de mediação de conflitos acontecendo no Brasil. A gente tem posteriormente a isso o quê? Na verdade, um pouquinho antes, vinha um espelho aí já vindo do juizado especial civil, juizado especial federal, não é mesmo? Então a gente tem todo esse contexto anterior, depois a Resolução 125 de 2010, e a gente tem como um marco principal dessa política, né, dessa propagação, dessa forma de resolução de conflitos, a Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação, que veio junto aí com o novo Código de Processo Civil, trazendo a mediação como protagonista, né, como uma metodologia de resolução de conflitos. Então, dentro desse panorama histórico, no Brasil, nós precisamos ter esses três marcos. Resolução 125 do CNJ, nós temos a Lei de Mediação e temos o Código de Processo Civil, que trouxe muita força para a mediação, especialmente para a mediação no campo extrajudicial, que é o que a gente vai lidar com força aqui no nosso curso. E eu espero vocês para a gente continuar falando sobre mediação de conflitos esquematizada. A gente vai aqui ver nas próximas aulas
como que funciona essa negociação? Para quê, né, que serve essa negociação? Muitas vezes a gente acha que mediação de conflitos é aplicada apenas para, vou negociar entre duas empresas, vou negociar grandes negócios. Não, mediação de conflitos também é mediar vidas, é aprender como eu negocio a minha vida. No dia a dia a gente vive conflitos, e onde existe conflitos, existe possibilidade de aplicar as ferramentas de mediação. E eu vou facilitar a vida de vocês trazendo uma das possibilidades, uma das modalidades de negociação. Como que eu posso organizar isso? Porque muitas vezes a gente está numa reunião, por exemplo, fala, quando percebe chegou ao fim, não chegou a conclusão nenhuma. Isso é comum, muito comum. Tanto na nossa vida, como no emprego, né, nas grandes empresas, em todos os lugares a gente vê isso acontecer. E o que eu vou passar para vocês no decorrer das nossas aulas é, como que a gente estrutura isso? Como que eu posso criar um passo a passo, organizado, de forma a construir soluções satisfatórias? Eu espero você para as próximas aulas de mediação de conflitos esquematizada.